Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu sou a Carla, do grupo 2, do livro A Educação Física e Sua Constituição Histórica, Desvelando Ocultamentos, do Paulo Roberto Veloso Ventura. O autor, durante o livro, ele busca, por meio do materialismo histórico dialético, informações no passado que auxiliem na compreensão da educação física que se tem hoje. Vale também mencionar o positivismo de Auguste Comte, que buscava o desenvolvimento, o progresso e contribuiu para a visão do homem como um objeto do novo modo de produção. O autor, ele parte dos períodos renascentista e humanista, nos quais ocorreram rupturas sociais, as grandes revoluções e o surgimento do capitalismo, a partir do qual o homem passou a ser visto como uma mercadoria. Nesse período, houve o Iluminismo, que foi quando a ginástica mais se desenvolveu e teve um crescimento maior. E também o autor busca referências no militarismo e principalmente nas ciências biológicas, que influenciou bastante os conhecimentos sobre a educação física. No decorrer do livro, o autor faz análise de simpósios e anais sobre a formação profissional e a produção de conhecimento e pesquisas científicas no campo da educação física. A respeito das práticas corporais durante a Renascença, um dos intelectuais muito citado durante a obra, Marinho, ele afirma que os homens primitivos já realizavam inúmeras atividades físicas e que isso foi intensificado entre os gregos e romanos. E que apesar dessa diferença de período histórico, ambos visavam a saúde. E apesar das atrocidades cometidas durante a Idade Média, Marinho afirma que foi uma época em que surgiram grandes educadores. Ramos, ele concorda com Marinho ao afirmar também que surgiram grandes educadores durante essa época, porém discorda de alguns historiadores que afirmavam que a Idade Média foi a Noite das Trevas no continente europeu. Como exemplo de educadores, ele cita Leonardo da Vinci e Michelangelo. Michelangelo, por exemplo, ele retratava em suas obras o corpo perfeito e o movimento corporal. Nesse período, a cultura se desenvolveu bastante, o que contribuiu para uma nova visão sobre o corpo. E também as práticas corporais se tornaram a base do processo educacional. Sobre a educação intelectual, moral e física, muitos intelectuais tiveram influência sobre esse tema, defendendo a ginástica, o vigor físico, a estética e essa tríade da educação. De Feltre destaca-se, ele prezava pela harmonia entre corpo e mente, assim como os gregos, e foi considerado por Griffe como o verdadeiro criador da educação física. Griffe também afirmava que a educação ficou restrita para a elite durante algum tempo, porém, depois ela se difundiu para as camadas populares, visto a reforma protestante que visava distribuir o poder concentrado nas mãos da Igreja. Lutero foi um dos precursores da reforma protestante, que estabeleceu uma maior ligação entre religião e educação, e também a educação para as meninas. Em resposta, a Igreja Católica realizou a Contra-Reforma, instituindo rigorosamente a alfabetização e a catequização dos povos por meio das missões jesuítas. E Lutero, com esse posicionamento da Igreja Católica, ele afirmou a necessidade de se cuidar do corpo criado por Deus. Com o reconhecimento dos pedagogos e médicos pela Igreja, começou a se pensar em uma unidade
mente e corpo, visto que um corpo com uma boa aptidão física produziria através da mente mais e melhor, o que foi essencial para o capitalismo. Ele viu como uma oportunidade de trabalhar o corpo dos trabalhadores para eles terem uma melhor aptidão física e produzir mais e melhor. A respeito do iluminismo, da dupla revolução e da transição da ginástica, apesar dos vínculos dogmáticos da reforma e da contra-reforma, o corpo ganhou grande importância. Nesse período, no qual estava inserido o pensamento liberal, afirmava-se o exercício físico como base para o processo educacional. Alguns pensadores contribuíram para a discussão desse tema, como Francis Bacon, que afirmava que o exercício físico curava doenças, John Locke, que estava interessado em uma educação infantil e da juventude, além de afirmar que não se era possível ser feliz se não tivessem corpo e mente sadios. E Rousseau, que defendia os jogos e afirmava que para se cultivar a inteligência, deveria cultivar a força do corpo. Ele também defendia uma educação democrática, porém Hobsbawm e Soares não concordavam. Eles eram dois intelectuais que não concordavam com essa afirmação, pois Rousseau não se preocupava com a população em geral. Ele demonstrava que estava mais preocupado com a inserção da educação utilizada. Sobre os métodos ginásticos europeus, essa discussão está inserida no contexto da fase inicial do capitalismo, no qual ocorreram lutas pelas condições sociais, movimentos contra-hegemônicos, a produção de conhecimento sobre a educação física, ancorada às ciências biológicas, e também a criação de escolas de ginástica com base nos métodos ginásticos europeus e também nas ciências biológicas. Nesse contexto, ainda nota-se a preocupação do capitalismo com o corpo do trabalhador, sobre como se comportavam e o quanto produziam. Essa discussão busca estabelecer relações sobre as práticas corporais e os movimentos pedagógicos. Besdon foi um dos intelectuais que contribuíram para a discussão desse tema. Ele fundou uma escola com base no filantropismo, um ensino democrático, porém a formação do cidadão, como ele afirmava, não se dava de maneira igual, visto as diferentes camadas sociais e tratamento diferenciado para cada uma. Pestalozzi também foi um filósofo que contribuiu. Ele afirmava que o início do aprendizado estava na criança e cabia ao educador desenvolvê-lo, além de, segundo os historiadores, ser o primeiro a se preocupar quanto à execução correta dos exercícios físicos. Mutz, ele foi um geólogo, considerado por Marinho como o pai da ginástica moderna. Ele estabelecia uma ligação entre a educação intelectual e física, preocupado com a aptidão física e centrado nos seus ideais sobre o corpo. Ele também afirmava que os exercícios físicos contribuíam para a formação da personalidade dos jovens. E por último, Nuttigal, ele era dinamarquês e criou o primeiro instituto particular de ginástica na Europa. Ele também influenciou a introdução da ginástica nas escolas primárias e a disseminação da educação física para as mulheres. Com a criação do Instituto Militar de Ginástica na Dinamarca, onde Nuttigal atuou, houve formação de inúmeros professores e instrutores da ginástica. O segundo capítulo chama A Produção do Conhecimento. Com esse capítulo, o autor ele teve em base os trabalhos sistematizados nos anais dos dois congressos de educação física brasileira, o qual eu vou citar agora. Um é o Simpósio Internacional de Ciências do Esporte e o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Nesse capítulo, ele busca voltar os movimentos históricos
em que passamos até os dias atuais, para com isso entender como foi o desdobramento da educação física e a sua abordagem ao decorrer dos anos. Nesse sentido, o primeiro movimento histórico que o autor buscou para começar a sua linha de argumentação é a Idade Moderna, o capitalismo e o início da industrialização. Para o autor, utilizando também das teorias de Karl Marx e Engels, para ele, a ideia da propagação da educação física, a enfatização da educação física às pessoas, teve por intuito fazer com que os cidadãos, principalmente a classe trabalhadora, se tornasse mais produtiva. Esse foi o enfoque de você trabalhar a educação física à sociedade, no sentido em que eles vendiam a ideia de que você necessitava ter um físico melhor. Para quê? Para você ser uma pessoa mais produtiva. Como diz no próprio texto, naquela época nascia a educação física para ser funcional ao novo sistema de produção, promovendo então uma concreta separação entre o corpo e a mente. Essa é a primeira abordagem do autor. E no decorrer da humanidade, o objetivo da educação física imposta pelas pessoas mudou muito. Em um sentido, foi apenas o corpo para o modo de produção, em outro sentido, para o equilíbrio de corpo e mente. E a visão mais atual que temos de educação física é como reflexo da saúde. Entretanto, o que o autor quer salientar nisso tudo? Ele quer dizer que, independente do foco da educação física nos diversos momentos históricos, o que realmente vale é que essas ideias todas foram impostas em um sentido capitalista, no sentido de quem tem o poder sobre a sociedade. Como é que eu posso explicar isso? Voltando para Karl Marx e Engels, na época do início do capitalismo, na ideia da industrialização, você ser uma pessoa com porte físico, você é capaz de produzir mais. E o que ganhava, o que movimentava o dinheiro naquela época era a indústria, era o dinheiro. E atualmente, o que faz girar o dinheiro no mundo? É basicamente o consumo. E nisso que podemos ver como é vendida a ideia da educação física como saúde. A ideia da educação física como saúde não é vendida de forma ao qual, se você fazer exercícios físicos com frequência, você irá se tornar uma pessoa saudável. Não, errado. A ideia passada atualmente é de que existem pessoas que têm um corpo muito atípico, muito bonito, com pouca porcentagem de gordura. Isso muitas das vezes nem é tão saudável. Porém, essa é a ideia de saúde no qual as pessoas são impostas. E isso faz com que nós investimos cada vez mais em lipoaspirações, cirurgias, suplementos, e várias pessoas acabam se recorrendo até a recursos ergogênicos. E tal imposição, feita de forma cada vez mais radical pelas redes sociais, faz com que o processo de educação física seja um item a mais da indústria cultural. Teoria criada por Adorno e Horkheimer, dois alemães sociólogos. O que remete à indústria cultural? Toda arte, todo movimento cultural seja moldado a um viés capitalista. E nesse sentido, a educação física é moldada a um viés capitalista. Quando você analisa a arte na indústria cultural, significa que as pessoas elas não estão fazendo mais a arte pela arte. Ela não constrói mais algo que ela faz porque ela quer, a obra que ela gosta, mas sim algo visando o lucro. A obra da pessoa é uma obra em que ela constrói certos padrões para obter lucro. Passando para a visão da educação física, o sentido de você consumir todos os benefícios possíveis para você atingir um corpo perfeito, faz com que você queira atingir um nível utópico, um nível que talvez você nem queira, mas é um nível que foi imposto por uma indústria extremamente capitalista. E após essa primeira definição, essa primeira linha de argumentação, ele passa a expor os dados que ele colheu
de 22 anos de todos os eventos o qual eu citei inicialmente, que são a Cobrace e o Simpósio Internacional, buscando moldar agora os argumentos que ele disse para reforçar como é a visão da educação física na atualidade. E com o primeiro quadro, ele buscou analisar o movimento temático. Como posso explicar? O número de teses, de ideias apresentadas nesses simpósios e nesses eventos durante os 22 anos de análise. E com isso, ele pôde inferir que houve uma crescente muito grande de teses apresentadas. Como posso conferir? No ano de 1987, em que começou suas análises, obtiveram 73 trabalhos apresentados. E em seu último ano de análise, que é 2009, obteve 279 trabalhos apresentados, que no caso é uma diferença notável. E o total de trabalhos durante todo esse período foi de 3.561 trabalhos. No segundo quadro de dados, ele analisou o diálogo com a produção externa no que se remete às teses apresentadas nesses eventos. E o que podemos tirar em conclusão disso é que grande parte dos trabalhos brasileiros obteve muitas poucas parcerias com projetos de fora. Isso acaba sendo interessante porque a educação física no Brasil é muito influenciada pela educação física europeia e pelos valores americanos. E as pesquisas realizadas no Brasil foram quase inteiramente estudadas aqui, sem nenhuma influência, sem nenhuma parceria, trazendo a realidade canarinha. E como terceiro quadro, foi analisado as temáticas mais abordadas no simpósio internacional. De acordo com os dados, ele conseguiu inferir que, diante de uma perspectiva positivista, que ideias baseadas na razão e no progresso científico, os tópicos mais abordados foram os positivistas, que consequentemente são atividade física e saúde e treinamento corporal e esportivo. O que mostra também uma submissão dos movimentos sociais na educação física, que foi algo completamente não recorrente em todo esse período. E para finalizar o capítulo, o último tópico abordado foi o seguinte: os temas mais investigados com submissão no CONBRACE, que é o Congresso Brasileiro Respectivo em Educação Física. E o que ele pôde inferir a partir disso? Obviamente, os temas positivistas, os temas científicos com imposição biológica foram os mais realizados. Só que o que ele quer dizer com a submissão nesse evento significa assim que grande parte dos trabalhos foram realizados a partir de uma perspectiva ampla da saúde, das pesquisas. Então, como é que eu posso dizer? No momento em que, por diversos anos, você realiza trabalhos no Brasil em uma perspectiva ampla, você não trabalha tantos detalhes, você não trabalha o vigor social e fatores que podem influenciar na didática e na prática da educação física. Com isso, pode-se inferir que, no momento que você passa essa didática aos graduandos, durante diversos anos, acaba criando uma dificuldade, porque quando você trabalha o ensino de forma ampla, no momento que ele acaba por se formar e trabalhar em um nicho específico, é um desdobramento do profissional que ele terá de passar para assim superar os desafios de sua profissão, algo que poderia ser facilmente mitigado abordando especificamente os trabalhos, obtendo poucos trabalhos com tópicos parecidos e mais nichos específicos nessas feiras, nesses eventos. E assim ele aborda o segundo capítulo. Tudo que os meninos falaram sobre o nosso livro, eu vou falar um pouco sobre a terceira parte dele, que é sobre a formação profissional da educação física. Ela começou num passado com um embate rigoroso entre a última década do século XX
e é primeiro do século XXI. Soares afirma, portanto, que os precursores dessa nova ideia de produção capitalista, eles decidiram focar nos preceitos idealizando a necessidade de um homem produtivo. E desse modo surgiu a nova maneira de pensar sobre o corpo, como um corpo novo que agradasse o mercado e o padrão que eles desejassem. Para o Soares, esse novo tipo de homem, ele tinha que ser um homem com aspectos igualmente, tanto físicos quanto mentais, ideológicos e culturais. Sendo assim, a educação física criou um outro aspecto de roupagem, sendo como melhor qualidade de vida ou então uma promoção de saúde. Eles também dividiram a educação física em 4 tópicos. O primeiro deles seria a educação física e a sua formação mais recente, que era apresentada em 4 períodos, todas constituídas a partir de fatos que explicavam problemas na formação profissional. O primeiro deles foi na década de 1960, perto da ditadura militar, onde ocorreu só a formação da licenciatura, dando uma dupla habilitação. Poderia ser tanto professor de educação física quanto técnico esportivo. Aumentou as áreas de atuação e os currículos, porque os cursos geralmente tinham 1.800 horas e geralmente tinham a duração de 3 anos, que era o tempo mínimo segundo o Ministério da Educação. Nesse período, a educação física ainda não se considerava de fato uma profissão. Com a tomada dos militares pelo poder em 1964, eles adaptaram a educação física às autoridades que a concretizou. No momento, eles exigiam uma carga horária mínima de 1.800 horas, pelo menos durante 3 anos. E já acabou com a habilitação de técnico e consolidou-se a prova prática no vestibular para a habilitação do professor de educação física. E, nesse caso, ele poderia treinar uma equipe. No momento, em 1980, a educação física veio ganhando força e ela passou de 3 para 4 anos, ou seja, de 1.800 horas para 2.880 horas. Introduziu-se também o bacharel, porque antes só existia a licenciatura, e rompeu a formação apenas da licenciatura. Agora já teria os 2 modos, tanto a licenciatura quanto o bacharel. Acontecimentos, após várias divergências, ficou decidido que a educação física poderia ser uma área de aprimoramento profissional e de atendimento a um amplo mercado. O bacharel, portanto, veio ganhando força e aprimorando suas mudanças, pois existia uma grande contradição entre a licenciatura e o bacharel. Fizeram, então, uma investigação crítica e constataram que os aspectos de ambos eram iguais. Eu gostei bastante da forma com que o autor aborda o tema, explicando todos os momentos pelos quais a educação física passou, além de que ele também estabeleceu relação entre diversos pensadores, o que agregou bastante à obra. Essa leitura possibilitou que eu ampliasse muito os meus conhecimentos sobre esse tema. Eu particularmente gostei muito do livro, pelo fato dele usar da filosofia grande parte das vezes para explicar o contexto histórico ou a evolução do nosso curso em algum momento do livro. E eu sou muito fã de filosofia, logo a leitura para mim se tornou muito mais agradável. Também senti que eu não conhecia nada antes de ler o livro sobre o contexto histórico, sobre a visão da educação física durante períodos diferentes, e após a leitura
agregou bastante conhecimento para mim. Então foi bastante satisfatório. Minha opinião sobre o livro é que ele é um livro de extrema importância, um livro que vale muito a pena ser lido. Ele retém muito conhecimento e mostra pra gente uma parte filosófica e uma parte histórica do nosso curso, que acho que muitas pessoas não conhecem. Então vale muito a pena ler e se interessar, porque o conteúdo dele vai ajudar e muito na nossa formação. Como grupo, achamos o livro muito interessante, mas de leitura não muito fácil. Foi unânime em nosso grupo que tivemos trechos, partes do livro, que tivemos que rever 2, 3 ou até mais vezes para compreender o que o autor estava querendo passar de ideia para a gente, a sua linha de argumentação. Mas esse livro nos agregou muito. Todas as ideias que tínhamos da história da educação física eram apenas pós-verdades, e todos tivemos a sensação que após ler agregamos muito conhecimento e que isso é essencial para o desenvolvimento desse nosso saber.